Você aí, já foi sorteado hoje? Um tanto de gente já. Bora, meu povo? Sem muita enrolação, vocês sabem por que eu tô aqui. Sou um dos 300 jornalistas que vai dar a sua opinião sobre os 8 confrontos das oitavas de final da Champions League. Lembrando para você, vai lá na KTO.com para já dar o seu palpite das oitavas de final da Champions. Eu, às vezes, acho que fazer isso muito tempo antes é bom, porque ainda pode haver um desajuste nas odds. Quando você chega mais perto, normalmente elas estão mais perto da justiça. Bora lá, gente. Lembrando, todos os jogos das oitavas de final estarão na HBO Max. Então, se não quer perder nenhum, faz favor de assinar. Arsenal e Porto. É um confronto incômodo para o Arsenal, porque o Porto é duro, é muito intenso, consegue se fechar bem em bloco baixo, tem velocidade para sair correndo pelos lados do campo com Galeno, com PP. Atacantes que seguram a bola para a chegada desses dois, que preenchem bem a área, como Evanilson e como Taremi. Mas o Arsenal mostra uma versão nesta temporada e já na última, mas eu acho que nessa, vem, por exemplo, contra o Brighton mostrou isso muito, de que quando pressiona na frente, marca bem, não deixa a bola passar do seu campo ofensivo e estourar na defesa. E aqui eu acho que o Arsenal se dá bem, porque quando o Barcelona, nos 2 jogos contra o Porto, conseguiu fazer esse estilo de jogo, de marcar bem na frente, de atacar bem para um lado, para o outro, de circular a bola rápida, por exemplo, o gol do Cancelo é uma bola que sai muito rápida da direita, que chega na esquerda para a situação de 1 contra 1, o Porto teve problemas. Essa 1 hora de jogo que o Barcelona fez aqui em Montjuic, os 45 minutos do segundo tempo e os 15 finais do primeiro tempo contra o Porto, eu imagino que o Arsenal vai fazer isso por mais tempo contra o time português e aí pode se dar bem. Mas é um time incômodo o Porto, tá? Bastante mais experiente do que estes jogadores do Arsenal em oitavas de final de Champions League, isso pode ter algum peso. O jogo se decide na Inglaterra, então veremos. Aqui eu acho que o Arsenal tem 70-30 de vantagem sobre o Porto. É um adversário incômodo, 30% para o Porto. Eu acho que é bastante coisa, pelo incômodo que esse time é, pela dureza que esse time é e pela capacidade que ele tem de resistir. Veremos se será assim. Real Sociedad, Paris Saint-Germain. Eu acho bastante igualado. São clubes antagônicos. O PSG, mais uma vez, acaba de mudar o técnico, né? Acabou de chegar o Luiz Henrique, Galtier antes era o Pochettino, antes era o Thomas Tuchel e o Unai Emery, enfim. É um clube que há muito tempo vem mudando de treinadores. E a Real Sociedad está no seu 6º ano, na sua 6ª temporada, com o Emmanuel Alguacil. É um técnico que conhece muito bem o elenco. O Paris Saint-Germain montando seu elenco agora, mais da metade do time não estava na temporada passada. Se a gente for ver, Skriniar não estava, Lucas Hernandes não estava, o Zaire Emery estava na escola, o Gart não estava, Dembélé não estava, já são 5, Gonçalo Ramos, ou Colomboani, ou Lee, qualquer um dos outros também não estava. São 6 jogadores diferentes. De linha, sobraram Hakimi, Marquinhos, Vitinha e Mbappé, em relação ao time do ano passado. É um Paris Saint-Germain que está mudando muito, que para mim está longe de estar pronto, e não sei se está evoluindo tanto assim. Uma coisa que eu vejo que o Paris Saint-Germain faz bem é marcar pressão em alguns momentos do jogo. Nesse domingo, por exemplo, contra o Lille, em alguns momentos conseguiu marcar bem. Inclusive o gol sai no momento de pressão do PSG, que ele está batendo na porta e o Lille não consegue tirar a água dali de dentro. Só que vai jogar contra a Real Sociedad, que se o Paris Saint-Germain está se montando agora, esse time da Real Sociedad se conhece de memória há muito tempo. 16 dos 25 jogadores são da base. E tem vídeo aqui no canal específico para falar da Real Sociedad, mostrando a montagem desse elenco, a forma desse time jogar. É um time que pressiona muito bem na frente. E olha os gols que o Paris Saint-Germain tomou contra o Lille, contra o Borussia Dortmund, contra o Newcastle em Paris e na Inglaterra, contra o Mônaco. São muitos gols já essa temporada errando a saída de bola. E a Real Sociedad penaliza muito porque marca muito bem na frente por muito tempo. É um time que, se precisar martelar e ocupar o campo de ataque por 70, 80 minutos, ela tem fôlego para fazer isso. Meio-campistas muito físicos, além de bons jogadores. Zubimendi, Mikel Merino, o Oyarzabal agora parece que vai ser recuado para o meio-campo também. Com Kubo pela direita, com Traoré, que é um lateral muito forte, físico, que dobra com ele para ajudar o Kubo nas jogadas, é perigosíssimo. E o Traoré, se precisar correr atrás do Mbappé pela potência física, aguenta. Zubimendi e Lenormand saem Zubimendi não, o Zubeldia e o Lenormand, os 2 zagueiros, se precisar, saem jogando bem e aguentam um tranco físico também.
Tem um jogador que para mim é muito especial, que é o Barrenechea, como ponta esquerda, que acho que se o Hakimi subir muito, pode dar muito trabalho para ele. E a questão mais aberta da Real Sociedad é o 9, que tem o Sadik, que tem o André Silva, o Oyarzabal muitas vezes joga de falso 9, mas é o que falta para a Real, falta mais gol para esse time da Real Sociedad. Não esteve atrás na Liga dos Campeões no marcador em nem um minuto, 4 vitórias, 2 empates sem estar atrás no marcador, passou em branco sem sofrer gols 4 dos 6 jogos, enfim, jogou muito bem a primeira fase, não se assustou de jogar no Estádio da Luz, não se assustou de jogar em San Siro, fez a Inter mudar o seu plano de jogo, a Inter jogou muito mais recuada contra a Real Sociedad do que praticamente todos os outros jogos da temporada em casa da Inter de Milão, jogando em Giuseppe Meazza San Siro, foi o jogo que a Inter jogou mais reativa nessa temporada, porque a Real Sociedad te obriga a fazer isso. O Paris Saint-Germain vai ter um senhor time de futebol pela frente. A Real Sociedad eu falo que se parece um pouco um Liverpool espanhol. Muito intensa, muito física, recupera muita bola, ataca muito bem pelos lados do campo. Enfim, é um time muito duro que o PSG vai ter pela frente, com culturas completamente diferentes e com pressão também completamente diferente. Para o PSG, não é um mau sorteio, porque se a gente for pegar os primeiros colocados, Real Madrid, Manchester City, Bayern, não podia pegar o Dortmund, Atlético de Madrid, Arsenal, Barcelona e Real Sociedad, por hierarquia, a Real Sociedad é o melhor time a se enfrentar. Por momento, seria o Barcelona. Mas em fevereiro, pela capacidade individual do Barcelona, que esse time pode melhorar, e pela, repito, a hierarquia, poderia não ser o melhor adversário. O Paris Saint-Germain acaba pegando o melhor primeiro colocado possível, já que não podia pegar o Dortmund. Ainda assim, é um adversário que pode perfeitamente eliminar o Paris Saint-Germain. A Real Sociedad deu mais azar que o PSG, porque o PSG não tinha muito para onde correr. E até pensando que podia pegar um Real Madrid, Manchester City, um Arsenal, para o Paris Saint-Germain não foi tão ruim. A Real Sociedad, sim, tinham 3 times bastante evitáveis, eu acho, do pote 2, que era Inter, PSG e Leipzig. A Real Sociedad não podia jogar com a Inter, então, dos 7 que ela podia enfrentar, eu acho que ela pegou o pior, o Leipzig, uma escadinha abaixo do Paris Saint-Germain. Aqui, eu acho que o PSG tem 55 a 45% de chance de passar, pela individualidade do Mbappé, do Dembélé, e pelo poder de crescimento que esse time pode ter, mas que não está mostrando. Eu acho que as escalações do Luiz Henrique são confusas. Colocou o Zaïre Emery, por exemplo, de lateral direito nesse último jogo. O Gart entra e sai do time e não tem continuidade. Eu não consigo entender muito bem o papel do Lee no time, porque é um jogador pouco posicional. Enfim, não acho que o Luiz Henrique está começando o trabalho como achava que ele ia começar, dando sentido para o time, ordem na casa, fazer algumas coisas muito bem, tocar bem a bola, controlar bem o meio-campo e a partir daí atacar com calma, atacar com sentido, defender sem desespero. A saída de bola é muito ruim, não há controle e acho que há pouca ordem da forma do time atacar, com o Mbappé muito solto, fazendo o que dá na telha. Acho bastante ruim o início de ordem do Paris Saint-Germain nesse início de temporada. Atlético de Madrid, Internazionale de Milano. São 2 times muito espelhados. O embrião desses times é defensivo, pelo cholismo do lado do Atlético que a gente conhece tão bem. E o Simone Inzaghi, que já tinha mostrado um time ofensivo na Lazio, pegou esse time do Conte, que era bastante reativo, e na temporada passada não deu um passo à frente. Foi um time que chegou à final da Champions reagindo aos seus adversários. Foi assim na primeira fase com o Bayern e com o Barcelona, foi assim nas oitavas de final com o Porto, nas quartas de final contra o Benfica, contra o Milan, reativo também, né? Aquele 2-0 é de um time que está esperando o Milan vir para contra-atacar, e nessa temporada sim dá passos à frente. Se espelham nas formações, os 2 jogam de 3-5-2, o Atlético de Madrid com um lateral e um ponta, o Molina pela direita, que avança bastante, mas é um lateral de formação, e o Samulino, que é um ponta esquerda de formação que joga como ala. O Atlético, assim como a Inter, utiliza laterais, ex-laterais como zagueiros, Azpilicueta muitas vezes pela direita e Mário Hermoso pela esquerda. A Inter usa o Darmian e o Carlos Augusto, às vezes o Bastoni, acho que o Bastoni é mais titular que o Carlos Augusto. Dos principais jogos tem sido assim, embora é um time que está rodando bastante. Atacantes bem dentro da área, mas com capacidade de participar do jogo fora, como Griezmann e Morata e como Marcos Thuram
e Lautaro Martinez. Bom desempenho dos atacantes, o Lautaro já tem 17 gols na temporada, o Griezmann, se eu não me engano, já são 15 gols marcados, o Morata também fazendo boa temporada e o Marcos Thuram é o líder de assistência do time. Enfim, são dois times muito parecidos que nessa temporada deram passos à frente. Aqui a questão que eu acho é que eles ainda se sentem mais confortáveis na hora de competir, dar os passinhos atrás. Assim, por exemplo, a Inter jogou contra a Real Sociedad, assim jogou contra o Napoli, esperando um pouco mais. Contra a Juventus também foi um jogo de mais espera da Inter. Enfim, acho ainda que é um time que, na hora do vamos ver, prefere esperar e reagir. Do outro lado, o Atlético de Madrid, o grande jogo que fez na temporada contra o Real Madrid, também foi contra-atacando. Deu a bola para o Real Madrid, que é um time que prefere também as transições, esperou para correr e correu muito bem para fazer os 3 gols contra o Real Madrid. Contra o Barcelona, que acho que tentou fazer um jogo mais de tu a tu, de igual para igual, deu errado, perdeu por 1-0 e podia ter perdido por mais. Eu já falei desse jogo aqui algumas vezes. Então acho que vai ser um jogo que, por mais que sejam dois times que estão jogando muito bem e que são duas grandes novidades de bom futebol a se ver, a se assistir, vão tentar jogar bem de outra forma, vão tentar competir melhor do que dar um grande espetáculo futebolístico para quem for ao estádio. 50-50, tá? Aqui para mim pode cair a moeda para qualquer lado. Como eu disse, dois times espelhados, muito parecidos em características, em mentalidade, em momento dos jogadores. Veremos como que eles vão chegar até fevereiro. Borussia Dortmund PSV. Esse aqui é um confronto muito interessante, porque de cara você fala, bom, PSV, um time da Holanda, nem o Ajax é. Aqui o Dortmund vai ter muitas possibilidades de se dar melhor. Acontece que o PSV faz um início incrível de campeonato holandês, mais de 50 gols marcados, 6 gols sofridos, 100% de aproveitamento, ganhou 16 dos 16 jogos. É o time do Serginho Dest e do Luuk de Jong. O Serginho Dest está jogando de ponta e o Luuk de Jong faz gol sim ou sim, não para de marcar. É bom time do PSV, só que a Europa é grande demais para o PSV, como a gente viu na primeira fase, tomou 6-0 do Arsenal. Assistiu o jogo contra o Sevilla, que saíram perdendo por 2-0 e conseguiram uma muito boa virada. Constroem bem, muitos jogadores entram na área para finalizar. O jogo de ida e volta é um jogo que o PSV gosta muito e o Dortmund propicia muitas vezes o jogo de ida e volta. Por características, para o Dortmund é um mau adversário. Por exemplo, era melhor, na minha opinião, que o Dortmund pegasse a Lazio ou até o Porto do que pegasse o PSV, por características, por esse jogo de ida e volta e por ser um time com tanto gol como é o PSV. A chance de virar um jogo de Bundesliga é muito grande. E na Bundesliga a gente vê que o Dortmund é inconstante. Acho que não ganha 4 jogos, empatou esse final de semana com o Augsburg, né? Então aqui é perigoso, embora eu veja a vantagem do Borussia Dortmund pela qualidade individual, pela hierarquia do seu campeonato, pelo nível de enfrentamento que ele tem maior no dia a dia. 70-30 para o Borussia Dortmund, mas olho, porque 30 para o PSV é basicamente aqui a mesma porcentagem que eu dei para o Porto contra o Arsenal. Tem jogo. Bayern de Munique e Lazio. Vou falar, é para mim o segundo jogo mais desequilibrado das oitavas de final, só o Manchester City e Copenhagen é o confronto mais desigual. O Bayern de Munique tem os seus momentos ruins, as suas barangadas na temporada, mas eu acho que em Liga dos Campeões, em fevereiro, vai jogar mais concentrado, mais sério e veremos o poder de evolução que esse time tem até lá. Contra a Lazio, que eu vejo muito fragilizada, perdeu seu principal jogador, né, da temporada passada para essa, que é o Milinkovic-Savic. Tem o Immobile mais velho, o Pedro no banco de reservas, o Lazzari na direita, que é um jogador rápido, quando joga com linha de 3, acho que ele até avança melhor. Às vezes joga de lateral em linha de 4, foi expulso contra a Inter esse final de semana. 11º colocado do campeonato italiano, não tem nenhum super ataque, nenhuma super defesa. Joga num estádio como o Estádio Olímpico, que nem pressiona tanto, a torcida fica mais longe. Vi ali um grande espetáculo da Roma contra o Barça, mas a torcida da Lazio não lembro de um espetáculo assim. Recentemente se enfrentaram e o Bayern de Munique foi muito bem. O jogo que o Musiala acabou com o jogo na Itália, um 4-1 do Bayern de Munique lá. Então aqui eu acho que o Bayern de Munique tem 80-20 contra a Lazio para se classificar e para chegar às quartas de final. Manchester City e Copenhagen. Copenhagen fez uma primeira fase boa, bastante boa. No final da quarta rodada, com os resultados, eu lembro que eu disse aqui com vocês, eu disse na TNT, que eu achava que passaria o Copenhagen.
porque na última rodada teria o jogo contra o Galatasaray, o confronto direto. Eu achava que o Manchester United não venceria os 2 jogos e bastaria a ele, Copenhagen, vencer, e foi o que aconteceu. Contra o Bayern de Munique, perderam um jogo de virada 2-1, jogando muito bem, podiam ter empatado no último lance do jogo, acho até que não mereciam perder. Depois empataram na Alemanha, se defendendo muito bem também. Contra o Manchester United, uma vitória num jogo maluco, 4-3, e uma derrota, perdendo um pênalti no finalzinho. E contra o Galatasaray estavam vencendo até o final na Turquia, deixaram empatar 2-2 e venceram depois em casa 1-0. Ou seja, todos os jogos foram equilibrados, deu luta dentro e fora de casa contra todo mundo, jogou muito bem. Mas vai jogar contra o Manchester City, que eu acho que a chance de recuperar jogadores, recuperar sensações, controlar o jogo é muito grande. Se enfrentaram há 2 temporadas na fase de grupos, deu Manchester City 5-0 na primeira e 0-0 na segunda. Acho que é bastante diferente, Copenhagen é muito diferente. Tem um camisa 10, um garoto de 18 anos que chama a atenção, mas aqui eu acho que é 90-10 Manchester City. Seria uma grandíssima surpresa se o Copenhagen eliminasse o atual campeão, fazendo a segunda partida na Inglaterra. Real Madrid, Leipzig. Eu, desde o início da temporada, acho que o Leipzig tem muito potencial de surpreender, porque é um bom time, que faz muitos gols, que contra-ataca muito bem, que normalmente não é o protagonista e não dá as cartas do jogo, então joga na defesa contra-atacando e tem um time montado para isso. Tem bons jogadores que chegam de segunda linha, como Schlager, Dani Olmo e Xavi Simons. Tem um atacante muito bom como o Openda para jogar em velocidade. Tem o Chesco para entrar no segundo tempo, que é muito bom também. Boas subidas pelos lados com os alas. Gosto muito do time do Leipzig, que nessa temporada deu luta contra Bayer Leverkusen, contra o Bayern de Munique fez 3-0 na Supercopa, empatou 2-2 na Bundesliga, sendo que chegou a abrir 2-0 e jogava bastante bem, foi assim 70 minutos muito bons do Leipzig, que podia até ter feito mais gols, e depois o Bayern de Munique desconta num pênalti bobo e vai para cima e consegue empatar, mas o jogo do Leipzig, no geral, assim, enquanto foi um jogo mais controlado, foi bom contra o Bayern de Munique, que vai jogar contra o Real Madrid. Muita gente fala da mística, do pacto e tal, que é verdade, assim, existe uma mística do Real Madrid e se sente muito confortável na competição. Mas o Real Madrid está jogando muito bom futebol, muito bom futebol. Só perdeu um jogo na temporada. Eu acho que de todos esses times aqui da Champions, a Inter de Milão perdeu só para o Sassuolo, só perdeu um jogo. E eu acho que é o time Real Madrid e Inter os que menos perderam na temporada, porque o PSV perdeu do Arsenal uma, empatou outra. Eu não sei se o PSV tem mais derrotas, mas de fato o Real Madrid e Inter tem uma derrota só até aqui, até o momento do sorteio. O Real Madrid só tem uma derrota, muitas goleadas já, é um time que está fazendo muitos gols, que o Bellingham está fazendo bastante, que vai recuperar jogadores, vai recuperar Camavinga, vai recuperar Vinícius. Veremos como vai ao mercado para suprir mais uma lesão séria de joelho na defesa. Já perdeu o Militão, agora perde o Alaba também, seria a defesa titular do Real Madrid. Enfim, é um time com problemas atrás, mas que ainda assim está fazendo uma temporada de boas sensações, de bons resultados e desse Jude Bellingham sensacional. 70-30 Real Madrid, com um cuidado especial ao Leipzig, que na temporada passada ganhou do Real Madrid, inclusive um jogo que o Real Madrid já estava classificado, mas que perdeu na Alemanha 3-2. E para finalizar, deixei por último de propósito, para vocês ficarem assistindo 20 minutos aqui quase, só para chegar, que o meu público é mais torcedor do Barcelona, Barcelona-Napoli. É o jogo mais difícil para mim de analisar, porque eu acho que é o que os times podem mudar mais. O Barcelona está em reconstrução, tá, como o Xavi mesmo disse, né? O Barcelona está sempre em obras. O meio-campo titular fez 4 jogos seguidos, com Pedri, Gundogan e Frenkie de Jong jogou contra Porto, Atlético de Madrid, Girona e Valência. Desses 4 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Mas jogou bem sempre esse meio campo. Contra o Girona mais com a bola do que sem, e nos outros jogos foi bem. Contra o Porto eu até acho que não, já falei aqui no vídeo do jogo, né, que não foi uma vitória do meio campo, mas foi uma vitória do Cancelo e do João Félix, mais pelo lado do campo foi construído, e depois o meio campo começou a ganhar mais relevância, e eu estou percebendo que esse meio campo está ganhando relevância à medida que o tempo passa. Contra o Valência foi bastante um jogo do meio campo do Barça, que está muito mal nas áreas, né?
O Barcelona é o time que mais cria na Espanha, que mais perde gols. É o quinto time que mais cria chances na Europa. E o décimo e o como que se fala? 76? 76º em aproveitamento. É um dos piores times da Europa em aproveitamento, em conversão de chances. Isso tem a ver com a forma individual do Lewandowski, do Ferran, do Rafinha, do João Félix. Os atacantes perdem muitos gols. O Leva já tem na Liga 13 oportunidades claras perdidas. O Rafinha já tem 8 oportunidades claras perdidas. O Ferran e o João Félix, agora não me lembro de cabeça, mas também muitos gols perdidos, porque o time cria bastante e não marca. No entanto, se estivesse criando bem e não marcando, mas a defesa tivesse como a do ano passado, estaria ganhando um tanto de jogo de 1-0. E não está acontecendo isso. O Barcelona já tomou 19 gols no Campeonato Espanhol, na temporada passada inteira tomou 20. E olha que depois que o Barcelona é campeão, ele faz um jogo meio barangado contra o Valladolid, toma 3 gols, acho que toma 2 gols do Celta de Vigo na última rodada, faz uns jogos meio que de qualquer jeito, porque já tinha sido campeão. É campeão sofrendo 12 gols, eu acho, e depois toma mais 8. Acho que é alguma coisa assim. Ou seja, a defesa não funciona, o ataque não funciona, é um time que está mal nas duas áreas, é um time inconstante e frágil, mas que tem poder de melhora e eu acho que a melhora pode partir do meio-campo. Se esse meio-campo controlar mais, gerar mais chances, permitir que se perca menos a bola para gerar chances para o adversário, esse time pode engrenar. Vamos ver se isso vai acontecer. Eu acho que a chance do Barcelona salvar a temporada é nas Copas, porque em La Liga o Real Madrid está jogando muito bem e tem uma pontuação muito maior que a do Barça. O Napoli, por outro lado, tem a base do time do ano passado, perdeu o Kim Min-jae e chegou o Natan, de resto tá lá o Mário Rui, tá lá o Di Lorenzo, tá o Anguissa, o Ndombele, que era reserva, foi embora, Lobotka, Zielinski, Politani, Osimhen, Kvaratskhelia, Meret no gol, acho que eu falei o time inteiro, né? Só perdeu o Kim Min-jae. Então, assim, tem a mesma base que começou jogando mal a temporada, maus resultados, más sensações. Foi derrotado muito facilmente pelo Real Madrid, acho que especialmente em Madrid. Competiu mal contra o Real Madrid, saiu na frente logo no início e depois o Real Madrid conseguiu com muita facilidade ganhar aquele jogo. Mas agora com a chegada do Walter Mazzarri e a saída do Rudi Garcia, é um time que também pode evoluir. O Walter Mazzarri tem um futebol mais propositivo também, ele levantou o Napoli lá no final da década de 2010 e pode fazer esse time melhorar bastante. Tem que ver, porque a chegada de um técnico sempre pode mexer. Eu assisti Napoli e Juventus e não gostei nada do Napoli, que vara bastante mal, perde um gol cara a cara. O Osimhen está jogando bem, eu acho que ele pode fazer os outros jogadores crescer. Quem está muito bem sempre é o Di Lorenzo, e o Natan parece que está se adaptando e jogando cada vez melhor. Veremos como que o Napoli vai chegar, mas é um time que pode mudar muito até fevereiro. Jogar no Diego Maradona é muito difícil, é muito duro, a torcida pressiona bastante, embora fique mais longe também, é um estádio bastante amplo, tipo Mineirão Antigo, esses estádios assim que a torcida fica mais longe porque tem um fosso e tal. Mas vai ser duro para o Barcelona jogar lá. Aqui eu acho que é 55 Barcelona, 45 Napoli. O Barcelona tem um ligeiro favoritismo de um confronto muito equilibrado. No final das contas, eu acho que eu coloquei 55-45 no Barcelona-Napoli e Paris Saint-Germain contra a Real Sociedad, né? E o outro confronto que eu acredito que é o mais equilibrado, Atlético e Inter, que eu coloquei 50 para cada lado. Aí depois eu coloquei alguns 70-30, como Arsenal-Porto, Borussia-PSV e Real Madrid-Leipzig. E aí, Manchester City, Copenhagen, Bayern de Munique e Lazio, com maior favoritismo para os dois times maiores aqui, né? O Bayern e o Manchester City. Vamos ver, meu povo, essa daqui é a minha análise dos confrontos das oitavas de final. Lembrando que esse vídeo está sendo feito 18 de dezembro, os jogos são daqui a 1 mês e 3 semanas, que se começa a jogar, só dia 13 de fevereiro, serão 4 jogos numa semana, 4 jogos na outra, os jogos de ida, para um pouquinho, descansa um pouquinho. Vocês nem lembram essa propaganda, vocês são novos demais. Mas é assim, semana dos dias 13 e 14, 4 jogos, 2 na terça, 2 na quarta. Na semana seguinte não tem jogo. Aí na semana seguinte tem os outros jogos, 2 na terça, 2 na quarta. Aí na terceira semana não tem jogo, pula e depois tem mais 2 semanas com os jogos de volta. Todos os jogos estarão na HBO Max, então vocês façam o favor de assinar. E também vai lá na KTO dar os seus palpites das oitavas de final da Liga dos Campeões. Se você chegou até aqui, faça favor de se inscrever. Me ajuda e você não perde o próximo conteúdo. E se você chegou até aqui e não curtiu e também quiser me ajudar curtindo, eu também agradeço bastante. Tá falado, meu povo? Boa semana para vocês, juízo e até o próximo vídeo. Beijo!